Nos últimos tempos, tem ganhado força um movimento que defende que a psicoterapia deveria ser algo exclusivo de psicólogos ou psiquiatras. É um debate sério e que levanta questões importantes, mas o que me chama a atenção é o que não está sendo dito. Enquanto discutem quem pode ou não pode atender, poucos falam de algo que, para mim, é muito mais urgente e fundamental: a falta de análise pessoal e supervisão constante entre psicólogos e terapeutas que já estão atendendo. Na psicanálise, o chamado tripé, a análise pessoal, supervisão e formação, é parte obrigatória do processo. Na psicologia junguiana, Jung também deixou isso claro desde o início. Ninguém deve conduzir outras almas sem antes ter atravessado as suas próprias sombras. No entanto, o que eu mais vejo são profissionais que acumulam cursos, certificações técnicas, mas que não estão fazendo análise, não estão em supervisão, não têm onde escutar suas próprias angústias, seus medos, seus limites no consultório. Porque enquanto o terapeuta começa a atuar desconectado do próprio processo, sem sustentação, sem espelho, sem travessia simbólica, o que toma conta do atendimento não é o saber, é a sombra da superficialidade. Então, muito bem, antes que eu já seja atacado aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai acontecer, mas não tem problema, eu vou continuar falando disso, e é algo importante. Porque vejam só, outro dia eu escutei um psicólogo falando que não era importante estar em análise. Verdade, eu escutei isso. E não vou colocar o print aqui porque eu poderia colocar o print disso. Mas não faz sentido. Não é porque não importa. Né? Então, eu entendo que precisa acontecer uma regulamentação. Mas porque eu também vejo alguns cursos de finais de semana prometendo que você vai fazer aquela formação e vai poder atender. Não é isso que eu estou defendendo, não. Até porque eu tenho 2 pós-graduação em psicologia, né? Faço minha análise há mais de 16, 18 anos, minha supervisão desde sempre, desde o momento que eu comecei a atender. E não abro mão. Mas isso ninguém fala, né? Bom, vamos lá, para você que não me conhece ainda, eu me chamo Daniel Gomes, eu sou analista junguiano, psicoterapeuta, e aqui eu ajudo outros profissionais a ter mais resultados dentro do consultório, ter profundidade dentro do consultório, elevar o valor do seu trabalho. De que forma? Com a análise dos sonhos, feita com confiança e segurança. Então, se essa é uma temática que te provoca, é uma temática que você quer desenvolver no seu consultório, já assina o canal aqui, dá uma curtida nesse vídeo, até para ajudar, né, a gente ampliar um pouco mais esse debate, porque eu quero debater mais esse assunto. Mas hoje eu quero falar um pouco mais dessa questão da sombra da superficialidade, porque ela não está diretamente ligada a esse movimento que está acontecendo, é algo muito mais profundo, é algo que eu vejo aqui no consultório e que às vezes pega a gente meio despercebido. Então vale a pena a gente comentar algo que eu tenho batido profundamente, que é essa questão da sombra da superficialidade. Eu vou trazer a minha lousa aqui, né, minha lousa eletrônica, para a gente poder debater um pouco e vocês entenderem de que forma que eu estou olhando esta questão acontecendo a partir da psicologia junguiana, a partir do mapa psíquico que o Jung propôs. Né? E aí você vai entender um pouco mais aquilo que eu chamo de sombra da superficialidade. Vamos lá? Bom, agora eu trouxe minha tela aqui e já tinha preparado um pouco o desenho, vou trazer para cá agora, porque vai ficar mais fácil de vocês conseguirem entender um pouco, tá? Isso aqui é um modelo da psique, segundo a psicologia junguiana, né? Então a gente tem aqui, nessa primeira camada que está bem mais em amarelo,
a gente tem aqui o que a gente pode chamar da consciência, tá? E evidentemente que no centro dessa consciência a gente tem o ego, tá bom? Depois mais embaixo aqui a gente tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Agora, olha, antes de tudo, só abra a sua cabeça, tá? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica aqui, não é nada disso, mas veja, quando a gente está supostamente falando que a gente está trabalhando num aspecto muito mais comportamental, e eu entendo que tem pessoas que têm que trabalhar sim o aspecto comportamental, mas veja só, quando eu olho para isso, eu entendo que me parece que esse trabalho no comportamental, ele vai ficar aqui nesse lugar, na consciência. Evidentemente que tem coisas que vão ser trabalhadas aqui na experiência pessoal, vou até colocar em outra cor aqui. Eu entendo que sim, que algumas coisas que estão sendo trabalhadas aqui, elas vão alcançar o aspecto da experiência pessoal, mas que está ali no inconsciente, né? Então tem coisas que vão chegar aqui. Vão chegar sim, é verdade, né? Mas eu entendo que elas não vão passar do aspecto da experiência pessoal e daquilo que está no inconsciente pessoal. Né? Quando a gente está trabalhando muito o comportamento, é quase como se a gente ficasse aí nesses livrinhos de autoconhecimento, né? E eu nem estou falando aqui que tem profissional que fica aí, né, repetindo frases de efeito ou coisas do tipo dentro do consultório, não é isso. Mas eu entendo que em muitos momentos esse aspecto que fica trabalhando um pouco aqui no raso e o que eu chamo de sombra da superficialidade é justamente ficar aqui, ó, nesse lugar aqui, e aqui, certo? Onde a gente está falando da nossa vida social, de tudo que a gente vive fora do consultório, nossas experiências, né? Nossas relações amorosas, ou seja, nossa vida, né? Porque a vida vai para dentro do consultório, como a gente está lidando com ela. Mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais, porque o autoconhecimento, ele não se trata apenas de reforçar aquilo que eu já sei a respeito de mim mesmo. Se trata muito mais de ampliar a consciência. Só que a ampliação da consciência, ela não dá para ficar apenas aqui nesse lugar do inconsciente pessoal. Porque ainda assim seria muito mais um processo de autoconhecimento daquilo que eu já sei ou vivi na minha vida. Agora, e a profundidade? E aquilo que está no coletivo? E aquilo que perdura diante das gerações? Porque queira você ou não aceitar, aspectos da ancestralidade das gerações, elas vão ser vividas por mim, vão ser vividas pelos meus pais, vão ser vividas pelos pais dos seus clientes, pela ancestralidade dos seus clientes. E tudo isso vai se encontrar em qual camada? Na camada do inconsciente coletivo, que é essa a grande proposta do Jung, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a análise dos sonhos, num primeiro momento, evidentemente, a gente vai estar aqui nessa primeira camada. Né? A gente vai estar aqui nesse lugar da consciência, porque eu preciso trabalhar a consciência, evidentemente, até para eu saber se a pessoa tem condição e tem prontidão para trabalhar coisas que são muito mais profundas, né? Então, você precisa conhecer seu cliente, você precisa saber de que forma que ele chega, em qual condição ele chega. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Você está trabalhando nesse lugar aqui, nessas relações. Eu vou até colocar em outra cor aqui. Você está trabalhando nessas relações, né? De que forma que ele está se relacionando com a vida dele, e evidentemente isso aqui vai alcançar aqui
o inconsciente pessoal, certo? Então você vai trabalhar assim, mas quando você começa a trabalhar com os sonhos, além de você trabalhar o inconsciente pessoal, o que vai acontecer? Você começa a trazer conteúdos que são mais profundos, conteúdos que fazem parte da humanidade, conteúdos pelos quais, às vezes, não é que você teve um evento traumático com o seu pai, ou com sua mãe, ou com sua professora, nada disso, e pode ser sim, mas na base do coletivo, isso também existe de uma forma muito mais ampliada. Porque veja só, quero trazer um exemplo para vocês do que eu estou falando. O meu pai, que já é falecido, ele era um policial militar e ele tinha uma persona muito igual a que eu continuo vendo aí, apesar do nosso tempo contemporâneo, apesar de eu ver algumas mudanças, mas ainda assim a gente vai encontrar muitos machistas, muitos homofóbicos, né? Pessoas extremamente conservadoras. Meu pai não era um conservador, mas ele tinha ali uma certa... Ele trabalhava, ele tinha um preconceito ali que ficava meio velado. Mas eu sabia isso. Eu lembro de uma experiência que meu pai, num play center, estou aqui denunciando a minha idade, né? Mas eu lembro de uma cena do meu pai no play center, eu na fila com ele, pequenininho, e ele dando risada por causa de uma pessoa que estava acima do peso, caiu num brinquedo. E aí, lá na fila, no meio da fila, ele dando risada, aponta para aquela cena, né, que foi terrível, né? E fala, olha lá, né, o gordão caiu, não sei o quê. E todo mundo caía na risada. Eu posso não fazer esse tipo de coisa, mas essa atitude, ainda assim, diz respeito a mim. O meu pai não vai mais trabalhar, mas eu posso trabalhar isso em mim. E uma vez que eu trabalhe isso em mim, né, essas experiências que estão aqui no meu pessoal, porque, né, tá no meu inconsciente pessoal, tá na minha consciência, porque eu tô lembrando disso agora, mas isso também faz parte do inconsciente coletivo. Porque o preconceito, o, o homofobismo, né, qualquer tipo de preconceito faz parte de um aspecto no coletivo. Então, uma vez que eu trabalhe isso dentro do meu processo de autoconhecimento, eu estou trabalhando não só minha própria vida, mas tudo aquilo que os meus pais deixaram de responder e que às vezes eu ainda vou ter que responder, né? Então, o que eu estou chamando aqui de sombra da superficialidade é quando a gente fica apenas, deixa eu até colocar em outra cor aqui, é quando a gente fica apenas nessa camada aqui, nessas camadas aqui. Porque isso não faz com que você aprofunde, você fique no raso, né? Então, um verdadeiro processo autêntico de autoconhecimento tem que trazer coisas mais profundas. Tem que trazer coisas que não dizem respeito somente a mim mesmo, mas diz respeito a mim perante o coletivo. Que resposta eu trago ao coletivo, né? Então, e esse trabalho, ele vai acontecer de que forma? Quando você começa a trabalhar a análise dos sonhos de forma mais profunda, de forma onde você consiga entender esses aspectos que estão vindo do inconsciente pessoal, além de vir do inconsciente coletivo. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa. Dentro da perspectiva junguiana, a gente tem o complexo. Vamos colocar um desenho teórico aqui, aonde o complexo ele tem essa formação. Né? Isso aqui é um complexo. No centro de um complexo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um arquétipo. Deixa eu colocar em outra cor aqui.
né, para ficar igualzinho tal desenho lá, a gente vai encontrar um arquétipo, né? Então, toda a minha experiência, tudo que eu vivi, também tem uma certa relação com a experiência no coletivo, certo? Então, esse núcleo aqui, ele diz respeito não só a mim mais, mas ele diz respeito a tudo que a experiência coletiva vive. Por exemplo, se eu estou falando aqui de uma experiência a respeito do meu pai, tá? Então, se eu tenho aqui um complexo, vamos colocar assim, um complexo paterno, saiba, paterno, saiba que no centro desse complexo paterno vai existir o quê? O arquétipo do pai, certo? E o arquétipo do pai, ele vai trazer tudo que é bom e tudo que é ruim. Ou melhor, vamos colocar de uma outra forma. Tudo que é luz e tudo que é sombra. Porque não tem uma distinção. Ele está tudo junto aqui nesse arquétipo. Tudo junto aqui nesse arquétipo. Certo? Deixa eu até ampliar aqui um pouco para vocês entenderem o que eu estou colocando aqui. Então, a partir do momento em que você começa a trabalhar todas essas experiências, porque junto aqui com esse complexo vão ter outros complexos formados aqui ao redor, tudo relacionado ao mesmo assunto do pai, por exemplo, certo? Né? Então, quando você resolve um assunto que diz respeito a você, mas você também traz uma colaboração para o coletivo. Né? Então, você deixa de exercer uma sombra no coletivo. E é isso que eu tenho colocado para vocês, meus amigos terapeutas. Quando a gente tem a oportunidade de aprofundar o nosso trabalho com a análise dos sonhos, a gente tem muita mais facilidade de conseguir chegar aqui nessa camada do inconsciente coletivo. Evidentemente que nem todo mundo vai estar preparado para trabalhar essa camada. Mas nós, como bons junguianos, precisamos saber que essa camada vai estar ali para ser trabalhada. Essa camada, ela vai se apresentar em tudo que você está colocando, ou tudo que você está trabalhando e que o seu cliente está trazendo para você trabalhar, vai estar ali para ser trabalhado. Tanto que eu até lembro aqui de uma fala do Jung, que ele diz o seguinte, ó. Se tivéssemos que interpretar um sonho pela teoria, ou seja, se tivéssemos que interpretá-lo a fundo, de modo científico, certamente teríamos que referir tais símbolos a arquétipos. Mas clinicamente, isso pode ser o maior erro. É melhor renunciar a tudo que se sabe melhor e de antemão para pesquisar o que as coisas significam para um paciente. Então veja só, né? Esses sonhos, eles vão trazer esses aspectos do inconsciente coletivo, quer você trabalhe ou não. E se você ficar ali muito naquela superficialidade da consciência, apenas não conseguindo aprofundar muito, é possível que você acabe sempre trabalhando nessa sombra da superficialidade, né? E isso exige que você possa ir um pouco mais longe, porque o trabalho com a análise dos sonhos não é só esse onde a gente vai trazer complexos. Não, né? É fácil a gente trazer complexos, é apenas a gente trabalhar num campo das associações livres, né, que você vai trabalhar apenas os complexos. Mas aí, o que vai acontecer? Você vai ficar apenas ali num aspecto muito pessoal.
E aquela profundidade que também diz respeito ao processo de individuação, talvez nunca seja alcançada. E é necessário, porque pode ser que uma pessoa que chegue para trabalhar com você esteja na segunda metade da vida. O que passa a ser importante na vida dessa pessoa é aquilo que tem significado mais profundo, e não aquelas coisas que dizem respeito a aspectos coletivos ou só a minha adaptação ao mundo. Por isso que em muitos momentos dentro do consultório a gente vai encontrar pessoas que estão muito bem financeiramente, estão muito bem do ponto de vista material, mas não estão muito bem no ponto de vista psicológico. E a pessoa chega sem entender: poxa, conquistei tudo, tenho tudo que eu gostaria de ter na minha vida e ainda assim não estou feliz. Porque, olha, tem uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês, e isso eu aprendi com um amigo meu, e evidentemente ele aprendeu em outra escola, mas veja só, o porquê dessa questão da segunda metade da vida é importante. Porque, aqui, deixa eu colocar aqui esse desenho aqui para você, na minha lousa aqui. Veja só, quando a gente nasce, a gente vai desenvolver todo um aspecto biológico, certo? Então, nesse gráfico aqui, imagine que o que está em vermelho é a nossa curva biológica, tá? Então, entenda essa curva biológica, o seu desenvolvimento também no mundo externo. Então, a gente nasce, a gente começa a andar, a gente começa a falar, a gente começa a ir para a escola, a gente começa a estudar, a gente começa a se preparar para ir para a faculdade, decidir a faculdade, ir para o trabalho, né? Começa a se dar bem no trabalho, casa, tem filhos, filha, tal, tudo, e essa curva começa a descer. No aspecto psicológico, né, ou biológico, quando você chega na segunda metade da vida, aqui nesse topo aqui, né, o nosso corpo, ele passa aí em direção à morte e não mais à vida, porque até as nossas células deixam de se reproduzir, certo? Na mesma medida, no mesmo tempo em que a gente está se desenvolvendo biologicamente e socialmente, existe uma curva aqui que a gente pode colocar ela como uma curva da espiritualidade, né? Só que ela está muito baixa aqui, ela está indo para baixo, porque enquanto a gente precisa ir para o mundo, a gente ainda está gatinhando aqui no aspecto espiritual, mas ela começa a subir e ela vai exigir que você comece a olhar esses aspectos, né? Evidentemente que essa curva aqui, ela se cruza muito mais aqui. Talvez seja melhor eu colocar até essa curva aqui dessa forma, porque aí vai ficar mais claro para vocês. Ela está vindo daqui de baixo e aí chega um momento que ela tem que subir e ser desenvolvida. Mais ou menos aqui na segunda metade da vida. Quando chega na segunda metade da vida, a nossa curva da espiritualidade já está exigindo um olhar que vai fazer com que você tenha que olhar para dentro, para as coisas que têm sentido, para as coisas essenciais, para os aspectos simbólicos da vida, né? E esses aspectos simbólicos, eles vão aparecer de qualquer maneira. Até porque o trabalho com os sonhos não é uma coisa que diz respeito a apenas teoria. Diz respeito à experiência humana. Não dá para a gente trabalhar com os sonhos apenas de um ponto de vista técnico. Mas a gente tem que trabalhar com a alma, ou melhor, com a psique. Porque quando eu estou falando de alma aqui, eu não estou falando num sentido religioso, mas estou trazendo a alma no sentido em que o Jung trabalha, que é essa experiência interna, que é esse mundo interno, a relação com o mundo interno. E aí, a relação com o mundo interno não dá para se tratar dentro de um ponto de vista estritamente técnico. Veja só o que o Jung vai falar num outro momento. Se tivéssemos que interpretar um sonho pela teoria, ou seja, se tivéssemos que interpretá-lo a fundo, de modo científico,
certamente teríamos que referir tais símbolos a arquétipos. Mas clinicamente, isso pode ser o maior erro. É melhor renunciar a tudo que se sabe melhor e de antemão para pesquisar o que as coisas significam para um paciente. Eu estava trabalhando um sonho com uma pessoa e ele diz que ele sonha com uma bicicleta e que ele vai dar uma volta com essa bicicleta, encontra um amigo e aí esse amigo sai com a bicicleta e se acidenta com a bicicleta. E eu pergunto para ele o que esse sonho estava significando, de que forma que ele, quais as associações que ele traz para o sonho, o que ele achava, quais eram as primeiras impressões, e ele diz que esse sonho tinha relação com a igreja onde ele frequentava. E aí, né, eu perguntei para ele, mas calma, se o sonho fosse para falar da igreja, ele iria trazer a igreja, e não o seu amigo se acidentando com a bicicleta que você acabou de comprar. Né? Porque o sonho, ele não vai mentir, ele não vai trazer uma coisa para falar de outra coisa. É uma linguagem simbólica. Mas ele não faz esse tipo de colocação. Né? Então a gente precisa se manter na imagem. E aí quando eu pergunto, por exemplo, para ele o que significava a bicicleta, ele fala que é autonomia. E legal, porque na autonomia a gente pensa isso mesmo, a bicicleta dá essa autonomia. Mas não era esse tipo. A bicicleta representava a primeira coisa que ele comprou com o dinheiro dele. Então, essa autonomia que ele está falando. Veja só, eu poderia falar um aspecto simbólico da bicicleta, poderia ficar com essa questão da autonomia, que seria muito bem aceita num ponto de vista mais teórico, mas do ponto de vista da individualidade dele, não. Então a representação daquela bicicleta não seria apenas essa facilidade de se locomover, essa autonomia de locomoção. Não. É uma autonomia diferente. Então, entende? A gente tem que ir um pouco mais além do que o aspecto teórico, mas essa vivência pessoal, essa sacada de pegar algumas coisas na análise dos sonhos, ela também tem a ver com o quê? Com a experiência que você também já teve na sua vida. Por isso até que eu comecei o vídeo falando hoje dessa questão que estão colocando aí sobre o direito de quem pode atender ou não. Porque ainda assim estão colocando de um ponto de vista apenas da teoria, teórico. E não deveria ser só teórico, porque a alma humana não se explica apenas de um ponto de vista teórico e científico, com base em aspectos estudados ali num laboratório. Não. A psicologia junguiana ela não pode ficar apenas no estudo, e aliás nem só a psicologia junguiana, deveria ser a psicologia como um todo. Não deveria ficar apenas naquela ciência pura. Ela precisa sair do campo puramente científico e ir para a ciência natural, ir para os estudos antropológicos, ir para esses fenômenos da civilização que se repetem, não importa em qual geração. A epigenética, por exemplo. Então, entende? Que apesar da análise dos sonhos, ela precisar sim ser técnica, mas ela não é só técnica, ela também depende da experiência que você teve na sua vida para conseguir articular esse movimento. Para quê? Para que você possa sair dessa linha aqui, da consciência e da experiência pessoal, ou do inconsciente coletivo,
pessoal, né? Você precisa sair dessa linha aqui e ir mais aqui no fundo. Você precisa alcançar não só, né, o inconsciente pessoal, mas também o inconsciente coletivo. Para quê? Para que você possa trabalhar coisas mais profundas, para que você possa trabalhar coisas que não estão apenas na experiência pessoal. Veja só o que o Jung vai falar. As pessoas apenas racionais têm pouca influência. Tudo nelas se resume a discurso, e com discurso não se vai longe. Somente quando o intelecto se afasta daquela observância simbólica, ele se torna demoníaco, se torna a pessoa neurótica. Então, veja, aqui está ficando claro para nós que a gente não dá para ficar apenas na base do intelecto. E quando eu estou trazendo essa questão da sombra, da superficialidade, eu estou falando exatamente disso, de ficar no intelecto, de ficar apenas na racionalidade, de ficar apenas aqui nessa parte aonde se resume apenas as experiências pessoais, né, que é consciência e inconsciente pessoal. A gente precisa ir além, a gente precisa descer um pouco mais. E isso só é possível quando você começa a trabalhar a análise dos sonhos da forma que é necessário trabalhar, da forma como Jung ensinou a trabalhar, da forma que Jung propôs esse trabalho. O que eu quero dizer com essa questão do propôs? Porque senão vocês vão falar que Jung não propôs nada, Jung não queria que isso se tornasse uma teoria. Mas ele estabelece uma metodologia de trabalho com a análise dos sonhos, né? Ele estabelece algumas analogias para que possa facilitar o seu trabalho com a análise dos sonhos e também para que você possa sair dessa superficialidade, né? E existe uma estrutura que é a estrutura dramática, e quando você aprende a usar ela, essa estrutura dramática, ela te traz muito mais conteúdo e automaticamente aquele medo que você tem de não saber trabalhar com símbolos, de não articular contos de fada, mitologia e todas essas questões necessárias para trabalhar com os sonhos, não fique sendo excluído do seu trabalho dentro do consultório, porque quando você aprende a se aprofundar, você chega muito mais longe, né? Então, olhe com carinho para a forma como você tem feito o seu trabalho dentro do consultório, mas olhe também com carinho a forma como você está fazendo o seu trabalho consigo mesmo. Você quer trabalhar com os sonhos? Comece a anotar os seus sonhos. Você quer que o seu cliente traga mais sonhos? Traga mais sonhos você para o seu processo terapêutico. Tenho certeza que isso vai mudar tudo na forma como você trabalha. Por quê? Porque você também precisa se trabalhar o tempo todo. Você também precisa estar supervisionando o seu trabalho o tempo todo. Foi por isso que eu fiz essa relação da sombra da superficialidade com esse movimento que está acontecendo aí afora. Eu entendo sim que a gente precisa de uma regulamentação, eu não sou contra isso não, mas eu entendo também que não dá para colocar sobre esses termos, aonde falar que determinado profissional X ou Y que é adequado para trabalhar. Não, né? Até porque se fosse assim, o psiquiatra deveria ter matérias sobre a psicologia, e a gente sabe que ele não se aprofunda tanto na psicologia, né? Apesar de ele trabalhar com a psiquiatria, mas a gente sabe que hoje em dia fica até ali mais no âmbito farmacológico, né? São poucos profissionais que acabam sugerindo o trabalho com a psicoterapia, né? E eu tenho certeza que existem profissionais que são excelentes e que entendem o valor da psicoterapia. Mas eu também recebo muita gente aqui no consultório que foi no psiquiatra e ele nunca falou de você ir para a psicoterapia, né? Então, enfim, um assunto que a gente pode explorar muito aqui ainda
Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário. Se você tiver algo para sugerir aqui para esse canal, seja muito bem-vindo e a gente se encontra num próximo vídeo, tá bom? Um abração, não se esqueça, hein? Assine o canal aqui para você receber todos os conteúdos. Toda segunda-feira tem um vídeo novo e na quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tem live também, tá bom? Um abração e a gente se vê. Tchau, tchau, gente.